Não, senhor. No microfone foi o novo. Trocamos. Primeiro escrito, bancada do Novo. Podemos trocar, senhor presidente, não? Não, o regimento não pode, só se abrir mão. Não, eu vou. Então eu vou, senhor presidente, eu vou. Na tribuna, Zanquim. Tinteada. Pô, fazia tempo. Na tribuna, professor Zanquim. Bom dia, senhor presidente. Alô? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Domingo é Dia dos Pais. E eu quero falar de datas especiais, no sentido de que o comércio tradicional, vive e sobrevive hoje de datas especiais. Dia das Mães, Dia dos Namorados e agora Dia dos Pais. Claro que o comércio mudou muito e eu tenho uma ligação muito forte com o comércio. Meu primeiro emprego foi na Casa das Armas, do seu Flávio Cassina. Na época eu vendia bala, chumbo, revólver, espoleta, estiopa, como dizem. E de lá para cá o comércio mudou muito. E o sábado era um dia muito especial para nós. Mudou. Hoje a relação do comércio é bem diferente. Contudo, o que eu quero falar hoje é a questão dos ambulantes. A situação está muito grave e piorando. O comércio local, que tem que abrir a sua loja, tem que varrer a loja, tem que preparar a vitrine, tem que cobrar o devedor, tem que aprender técnicas de redes sociais e, ainda por cima, sofrer uma concorrência terrível dos ambulantes. Esse assunto não é novo, já foi abordado aqui na Câmara. Já foi abordado pelo meu colega vereador Schalco. Mas eu percebi que está intensificando. E aqui deixo claro, não há nenhum ponto contra as pessoas, jamais. A venda ambulante tem em Nova York, em Miami, em São Paulo, em Porto Alegre, uma casa de cachorro-quente na frente de um estádio, um fast food na frente de um clube, uma casa de pipoca, uma casinha na frente do colégio, não há problema nenhum. O problema é quando é competição desleal. Então, eu tenho aqui alguns registros que estão nos preocupando porque está aumentando essa situação da venda ambulante. Inclusive com manequins, com prateleiras. Acompanhe as cenas, por gentileza. Isso aqui é Caxias do Sul, tá, pessoal? Acompanhe as cenas, por gentileza. Na praça Matriz, ali a Igreja Matriz. Acho que temos outras imagens também. Peça uma parte, velho. Com estoque, já está tendo estoque agora, vereador Schalco. Reposição, estoque. Olha ali. Então, percebemos que aquele projeto das casinhas, né, não deu certo, foi parar lá no Jacone, no Centenário, para a venda de cachorro-quente. Olhem a situação. Então, quando a gente fala de turismo, Uma parte, vereador. nós temos pontos chaves em Caxias do Sul. A nossa praça, a nossa Igreja Matriz, os nossos pavilhões da Festa da Uva. Traga um visitante amigo seu de fora para visitar a nossa praça. Não dá mais, precisamos acelerar isso. Eu sei, tenho informações de que há projetos do governo para que isso mude. Parabéns, estou junto nessa. Mas, ontem o vereador Felipe Gremmelmaier falou uma expressão que eu fui para casa e pensei na questão de agilidade, desburocratizar. Eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça. Então, esse assunto não é novo, mas eu não vou descansar enquanto a gente não resolver esse assunto aí. Tem outras imagens? Olha aí. Então, já tem prateleira, tem estoque, tem reposição. Ali você encontra Nike, Adidas, marcas de grife, talvez daqui a pouco o provador. Parou, chega. Chega, não dá mais. Eu tenho uma relação com o comércio muito grande, inclusive familiar. E não dá mais. Vejam, sem contar a procedência e tudo.
Então, não é questão pessoal. Esse pessoal que está, olha só, merece e precisa viver, tem que trabalhar, mas não numa competição desleal com quem está pagando aluguel, pagando impostos. Então, por favor, eu peço à liderança aqui do governo que o prefeito Adiló me ouça, porque eu vou pegar no pé desse assunto aí. Não dá mais para continuar. Eles precisam trabalhar, os ambulantes, em todo o mundo, merecem o seu sustento, precisam ter dignidade, mas não aqui. Vereador Fantinel. Vereador Zanquim, o que o senhor traz aqui, talvez o senhor não tenha entendido que nós vivemos em tempos novos. Tempos onde que não existe lei. Faz-se a lei. São tempos diferentes. Pode ir Porque acompanhando as imagens. Caxias do Sul, em primeiro lugar, a lei orgânica do município diz é proibido o vendedor ambulante. Primeiro. Está na lei. Está na lei. Segundo lugar, é proibido no Brasil vender sem nota fiscal. Está na lei. Peça a nota fiscal para ver se eles te dão. Aí o que eu ouço dizer é o seguinte, mas nós temos que entender que é a cultura deles o comércio. E aí eu pergunto, quando um advogado se forma na Faculdade de Caxias do Sul, e ele faz tudo o impossível, ele não consegue emprego em lugar nenhum, e ele não tem condições de montar o escritório dele, ele não consegue emprego no escritório de advocacia, sabe onde ele vai trabalhar, vereador Zanquim? Na Marco Polo, na Frasle, aonde ele arruma emprego, porque ele tem que viver. Mas ele estudou advocacia, ele se formou, é aquilo que ele quer. Mas ele não arrumou naquele momento. E ele tem que viver. Ele vai trabalhar onde tem emprego. Não, mas esses aí, com todo respeito, esse povo que vem de fora, que diz o seguinte, não, mas eles têm a cultura do comércio. Eles têm que trabalhar no comércio. Então, que abra uma loja, que pague aluguel, que dê a nota fiscal, que é o que a lei permite, e ótimo, porque como eu digo sempre, né, o sol nasceu para todos, e todos têm direito, certo. Mas tem que trabalhar dentro da lei. Obrigado. Ok. Uma parte, o vereador Bressan. Obrigado, vereador Zanquim. Bom, para complementar, vereador Fantinel, é o seguinte, quando tu sai deste país, e se tu é advogado aqui, se tu vai ser advogado em Portugal, por exemplo, tu vai ter que seguir as regras de Portugal, as leis de Portugal. Tu vai fazer a defesa das pessoas lá em Portugal com a legislação de lá. Então, é assim que funciona. Então, por favor, a gente fez um pedido de informação aqui que foi respondido meio às traças, meio tudo, né? Não deu para entender nada, foi a verdade. Tá? Foi um pedido de informação que foi aprovado para esta casa, mas não veio como deveria vir. E, infelizmente, nós gostaríamos aqui que o secretário de Desenvolvimento Econômico desse a explicação de onde estão as bancas que foram compradas, aquelas bancas que foram aprovadas, compradas. Não aquilo ali que se vê no chão, agora são tendas, tá? São tendas, não são bancas, são tendas que estão ali. Todo o chão da praça e a calçada, enfim, indo pela Montauri, ocupados, uma desorganização total, e ainda compramos uma briga aqui junto com os empreendedores, os comerciantes da região, que era por 6, 7, 8 meses. Quanto tempo já estão lá? Então, assim, a gente aqui ajudou, a gente esteve junto e não estão cumprindo com o que foi combinado. O combinado, nada está sendo feito. As bancas sumiram, aquelas que deveriam estar ali, colocaram o que quiseram e ainda não estão cobrindo os prazos. Então, está tudo errado. Obrigado. Obrigado, vereador Bressan. Vereador Scalco. Obrigado, vereador Zanquim. Exatamente, vereador Bressan. O senhor tocou no ponto. Quando a gente comprou a briga e foi lá com o prefeito municipal, já se passam 3 anos. Está indo já no último ano de mandato dele e toda a promessa não foi concluída em nada. As bancas que tinham, né, o temporário já virou. Toda uma ação temporária de governo se torna, não é mais provisória, ela se torna permanente, né? E aí está um caso que virou permanente. E a gente está, o pessoal está tentando defender, tipo, 60 vendedores ambulantes, né? E troca o comércio, milhares de pessoas que dependem do emprego, da venda, estão sendo impactadas por causa disso aí, por uma atitude do governo de não resolver o problema. Perfeito. Obrigado, Zanquim. 30 segundos, vereador Bertol.
Vereador Zanquim, obrigado pelo espaço e parabéns pelo tema. De 2013 a 2016, nós participamos do governo Alceu e estávamos capitaneando a coordenação das operações com os órgãos de segurança e de fiscalização, em específico também deste assunto de comércio ambulante. Durante os 4 anos foram recolhidos mais de 1 milhão de itens, que piratas ou ilegais ou sem nota, dentre outras questões. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo hoje. Aumentou assim drasticamente, as calçadas tomaram conta, estão botando não só loja, bem como já estão ampliando para o estoque, para o depósito, que nem o senhor falou. Então, a população cansou, a Câmara de Vereadores cansou, tem que ter uma solução para isso. Obrigado, vereador. Só para concluir, senhor presidente, a próxima data do comércio é o Natal. Senhor prefeito, até o Natal, vamos resolver isso, tá? A ideia é construir, é ajudar. Não é oposição nem situação, mas o comércio não aguenta mais. Esse Dia dos Pais vai ser assim, mas para o Natal, a data do Natal, tem que mudar isso aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em declaração de líder bancado PDT, na tribuna, Rafael Bueno.